de Israel. Que bueno, Senhor, es permanecer em tu presença. Bueno, Senhor, es saber que tu estás con nosotros e saber e creer que o dia de manhã será melhor que o dia de hoje. Mi Padre, esta é a fé. Teremos a certeza de las coisas que esperamos e não miramos, Senhor, as circunstâncias. E isto é o mais grandioso. A vezes, Senhor, é fácil crer em Ti quando todo está bem. É fácil, Senhor, permanecer contigo quando todo está a nosso favor. É como nós sempre ensinamos. Para que serve a fé? A fé não é um adorno, Senhor. A fé já é uma arma. E temos que tê-la sempre preparada. Preparada porque não sabemos o que acontecerá no dia de manhã. E muitos, Senhor, te buscam e não se mantêm em la fé. Não cargam esta arma chamada fé. E quando necessita de ella está sem balas, sem balines, sem munições. E quando vai disparar, não consegue atingir, afetar ao inimigo. Por isso nós outros te glorificamos por la fé que o Senhor põe em nós outros. Mi Padre, aviva nosso espírito, Senhor. Não queremos solamente estar em la igreja, queremos estar em tu reino. Não queremos só sermos chamados cristianos, queremos viver o cristianismo, Senhor. Mi Padre querido e Padre amado, tu palavra, Senhor, já nos deixa claro várias vezes: o inimigo, ele jamais descansará de tentar a nós outros. O inimigo jamais desistirá de estar perseguindo a um cristiano, a um fiel a ti. Mi Padre, eu me recuerdo claro em umas das caminadas do Senhor, tu estavas ao lado de 2 irmãos suyos, e quando passaram as pessoas querendo afetar-te com palavras, com persecuções, tus irmãos disseram a ti: Senhor, Jesus, por que eles te perseguem a ti e não me perseguem a mim? Não perseguem a Juan? Por que eles estão em contra de ti? E o Senhor sabiamente disse a eles: es que vosotros sois del mundo e eu não lo soy. Esse ser del mundo significa, Senhor, a vezes, hacer lo que o mundo quiera ou lo que quieres o mundo. E o Senhor era diferente. Então, a cada momento
o Senhor vencia todos os problemas, porque sempre o Senhor estava em la fé, em espírito. Não era porque tu eras Jesus, não, mas era porque tu andavas em espírito, orava, ajunava, se preparava, tinha uma vida com propósito, e o inimigo nunca pudo ocasionar-te dano. E tu dijiste antes de partir que tu irias ao Padre, pero tu enviarias o Espírito Consolador para que estuviera com nós outros. Então, Senhor, dá a nós outros tu Espírito, renueva tu Espírito em nós outros, para que podamos permanecer firmes, Senhor, para que podamos resistir os dias malos. Glorioso Deus, eterno de Israel, toca nuestras vidas com su poder, derrama de tu poder sobre nós outros, em nome do Padre, do Hijo e do Divino Espírito Santo. Diga: Senhor Jesus, uma vez mais me acerco a ti para aprender mais e mais sobre Espírito e Espíritos. Ensina-me em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar-se, por gentileza. Em nome de Jesus. Seria um pouquinho rápido, porque na prédica de hoje vou ler uns 2 ou 3 párrafos a mais. Amém? Graças a Deus, o culto de la manhã já foi uma maravilha, e eu estou seguro que este te vai ajudar muito. Abre sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 11. Vamos seguir falando de Espírito e Espíritos, ok? Espírito, já sabemos para os internautas, os que estão online, Espírito, em singular, é o Espírito Santo. Espíritus é o exército del diabo, que são chamados demônios, ok? Então, na manhã, eu expliquei às pessoas o seguinte, mientras você abre sua Bíblia. Lucas capítulo 11, também a partir do versículo 24. Em la manhã, eu estava dizendo às pessoas o seguinte: se adentro de mim está o Espírito Santo, quando venga em minha vida qualquer espírito, qualquer gente, como o Espírito ou os Espíritos, o bispo, como os Espíritos, eles chegam a mim, eles chegam através de problemas. Por exemplo, uma pessoa que você está bem, de repente, você chega em seu trabalho, um exemplo, e acontece uma situação para deixar-te triste. É normal que você se vá entristecer. Eu também me entristeceria. É normal porque somos seres humanos. Pero lo que não é normal é que eu deixe que essa tristeza invada meu ser. Ok? A tristeza que viene, você dissuelve, você consegue vencer aquele momento e aquela tristeza se vai. E a tristeza que ela chega e se queda. Então você está triste hoje, amanhã está mais triste, passado amanhã mais triste, e na outra semana mais triste. Chega um momento que a pessoa desiste. Ok? Lo mesmo são com as enfermidades. Os espíritos malignos, espíritos, eles vêm atormentando nossas vidas através de los problemas. Eles não podem tocar a mim. Eles não podem tocar minha fé. Eles não podem quitar minha fé.
Então, o que eles vão fazer? Eles vão trabalhar paralelo. Eles vão trabalhar em meus filhos, eles vão trabalhar em meus jefes, eles vão trabalhar em pessoas que estão ao meu lado. Eles vão criar situações para que esse Roberto aqui se entristeça. Ele vai criar, é assim que trabalham os espíritos. Mas quando você tem o Espírito de Deus dentro de você, e você passa por aquele momento, você chora, você sinta aquela tristeza, mas você recobra força, você diz, não, espera, eu sou de Cristo, eu sou de Deus. Não, eu não vou ir para trás, eu não vou mirar hacia atrás, eu não vou desistir, não, isso não está em mim. Imediatamente você já está mostrando ao diabo o Espírito que está dentro de você. Ele está mostrando, você já está mostrando ao diabo que ele não pode invadir sua vida. Você está mostrando a ele que sua vida já é de Cristo, que seu corpo já é de Cristo, que você já é um templo do Espírito Santo. Uma vez, natural, eu vou dar exemplo, você vai entender. Uma vez que o demônio, que os espíritos imundos, as tristezas, as depressões, o desejo de desistir, uma vez que esses espíritos percebem que a casa sua, seu corpo, está ocupado com o Espírito Santo, esta tristeza não pode quedar-se. Já passa e sai. Vou dar um exemplo claro. Você consegue alquilar uma casa que está ocupada? Por quê? Porque você não se muda a uma casa que está ocupada? Porque ela já está ocupada. Agora, se um dia aquela casa se desocupe, é uma casa maravilhosa, com piscina, com tudo, e já custa $200 mensual. Você vai quedar vivendo em uma casa no rancho? Você vai alquilar lá dentro $200. Por que você conseguiu alquilar lá? Porque já estava vazia. A prédica de hoje é esta. Cristo ensinou desta maneira. Ele disse, Roberto, quando o Espírito Santo está em ti, o demônio que intenta volver a sua casa, a seu corpo, ele não pode entrar. Por quê? Porque esta casa chamada Roberto está ocupada. Por quê? Por o Espírito Santo. Acabou. Então, o cristiano vai passar por problema? Ele vai passar. Ele não vai quedar no problema, porque o Espírito que está em ele é mais forte que aquele problema. Não é difícil de entender isso, é sencillo, é muito fácil. Agora, leemos em la Bíblia e vamos entender em la Bíblia como isto se procede, porque esta é a vontade de Jesus, sempre foi, esta é a minha vontade na igreja, sempre foi. Incluso nós outros estamos com um propósito grandioso, que eu vou tomar este salão, esta igreja, e eu entreguei em mano de minha esposa e disse, um dia em uma semana, um dia domingo, eu quero que você reúna pessoas que você conhece, mulheres que você conhece, que habla de Cristo, que predica Cristo, que vive falando de Cristo. Reúne essas muchachas, essas senhoras aqui, e haga deste lugar um quartel general. Aqui se chamará o quartel de Cristo, para as mulheres. Agora, haga diferente, reúne essas mulheres, dá uma palavra, e lhe disse a elas, vamos agora viver a fé. Qual é o problema que você está passando? Você quer solucionar esse problema com 33 dias, com 21 dias. Bueno, senhora Sandra, eu não consigo embaraçar-me. E é isso que você quer? É. Você crê nisso? Creu. A Bíblia disse que Deus hace de la estéril
Isso tem que acontecer em sua vida. Você tem fé? Ter. Levanta um ayuno, levanta uma oração, vai para o monte, vai gritar, vai viver a fé, porque tem que acontecer isso. Senão, nós outros seremos contadores de histórias. Este é meu desejo antes de morir-me. Este é meu desejo antes de partir desse mundo. Este é meu desejo, assim que as pessoas vivam Deus. Vivam. Eu já vi Deus curando paralítico, curando cego, cânceres. Eu já vi tanta coisa em minha família, eu já vi em Sandra, eu já vi em minha vida, eu já vi aqui em Porto Rico, eu já vi em todos os países que passei, eu já vi coisa espetacular, mas coisas que eu já não estou vendo mais. E é triste dizer. É triste isso, porque Deus é ser mesmo, disse a Bíblia. E por que não acontece hoje? Resumindo, porque estamos sendo igreja sem propósito. Não tem propósito. Hoje o cristiano aceita suas enfermidades, ele aceita perder trabalho, ele aceita qualquer coisa que acontece, está tudo bem. Não está tudo bem. Não é, isso é assim, não é, isso é assim, não é assim. Não pode ser assim. Estamos proibidos de ser assim, porque Cristo, Ele entraria dentro de nós outros para quê? Mira, para que Cristo entraria em você? Se não for para manifestar-se, se não for para acontecer algo, que Cristo está sendo dentro de nós outros? Ele é Espírito Santo, gente, não é adorno. Ele é Espírito Santo, não é adorno, Ele é Espírito Santo. Ele entra em mim porque Ele tem plano de salvar outras pessoas. Ele tem plano de curar outras pessoas. Roberto, você foi curado? Cura outras pessoas. Roberto, você foi vicioso? Libera o vicioso. Passa para adelante o que você recebeu. Você era depressiva, minha serva e feliz? Era. Então se dá vida àquela pessoa que é depressiva. Arranca esse demônio de rédea. É isso que Deus quer de nós outros. Não podemos mirar, gente, tristeza como tristeza. Não podemos mirar as enfermidades como enfermidades. Não podemos ter estes olhos. Solo estes olhos. Temos que ter, porque há um equilíbrio. Mas não podemos ter solo estes olhos. Temos que ver o inimigo aí. Esses são os olhos de Jesus. Quando mirava no enfermo, Ele não mirava lá a enfermidade. Era traído os enfermos. E Ele curava os enfermos. Ele não mandava os enfermos a ir comprar uma medicina. Ele curava os enfermos. Ok? O que vamos ler hoje são duas coisas que eu quero chamar a sua atenção: Espírito e Espíritos. Para deixar bem claro, nunca, escute bem, se você é cristiano, escute bem, nunca o diabo, os demônios, Belzebu, Satanás, Lucifer e os outros nomes que há por aí, nunca estes espíritos desistirão de você. Os pastores têm medo de falar isso. E eu hablo porque eu quero que você pela o ojo. Eu quero ser transparente com você. Panamá hay um dicho que diz: me gustan as coisas claras como águas em las tinajas. As coisas têm que ser claras. Não podemos camuflajear a coisa. O diabo nunca desistirá de Vitor, porque ele não desistiu de mim. E eu sou burro viejo. Se ele tinha que desistir-se de alguém, ele deveria desistir de mim, porque já são 40 anos caso em isto. Então eu digo a Vitor: o diabo nunca desistirá de você. E Vitor pode dizer a Jorge: o diabo nunca desistirá de você. Jorge pode dizer a José, ou pode dizer primeiro a Dino.
O diabo nunca desistirá de ti. Tino um pouquinho mais viejo na igreja que José, pouquinho pode descer a José. O diabo nunca desviará de você ou deixará você. Isso é uma realidade que Jesus mostra aqui. Agora, o que me assombra é porque nós outros não vivimos assim como Jesus ensina. Por que queremos dar vuelta? Por que não somos direto como Jesus foi direto? Não aceite, só de você não aceitar sua enfermidade, já está maravilhoso. Não é que você não vai enfermar-se, porque você é físico. O que você não pode aceitar sua enfermidade. Entrou, tem prazo de validade, tem que sair. Não, tem que sair. Não nasceu aqui, tu tem que irse. Aqui não. Eu não sou um storage de enfermidade. Aqui não. Porque se você aceita, você será um cristiano carregando várias classes de enfermidades em seu corpo. Está tudo bem, porque você não aceitou. Mas se você não aceita, o Espírito que está em você arranca a enfermidade, ou arranca a tristeza, estou dando um exemplo, tá? Ou arranca qualquer coisa. Vamos agora ver em la Bíblia como o diabo atua, para que você entenda. Você já escutou essa prédica, creio que algumas vezes. Lucas capítulo 11, versículo 24. Por favor, Itza, el título que dice: el espírito impuro que vuelve. El espírito impuro. Esse espírito impuro, ele hace parte de qual grupo? Estamos falando de Espírito Santo. E estamos falando de espíritos. Esse espírito impuro é uma classe de los espíritos. Aqui não é Beelzebú, aqui não é Lucifer, aqui é empleado do príncipe do inferno. Ele manda los demônios, los espíritos, quitar nuestra paz. Amém? Não se assombre com isso, porque o trabalho do diabo é este. A cada ele quer afetar de uma maneira. Agora, ele se põe enojado quando ele me tenta afetar. E ele diz: caramba, já são 40 anos lutando em contra dessa plaga desse pastor. Por que ele não desiste? Por que ele não para? Porque dentro de mim há um espírito. Qual é? Ponto. Sabe quando vai parar? Nunca. Só lá de arriba em la glória. Não vai parar nunca. Isso já é um hecho. Pode ser hoje com 200 pessoas, amanhã com 1000 pessoas, passado amanhã com 10.000 pessoas, ou pode ser só predicando para minha esposa. Parar eu não paro nunca. Eu não miro para trás, eu não vou parar nunca. Então, observa bem. Esse espírito é um espírito impuro. Hace parte, é de los, não escutei? É de los espíritos. Vê aqui como é sagaz. Quando o espírito impuro sale del hombre, quando o espírito impuro ele sale del hombre, anda por lugares áridos em busca de repouso de um outro corpo. Pero ao não encontrá-lo, que disse ele? Volverei a minha casa de onde sali. Vamos parar aqui e você me permite dar um exemplo. Vou usar você como exemplo, ou pode usar-me a mim. Você se recuerda que antes, você não tinha vida com Deus, verdade? Você poderia ter religião, mas hoje você tem vida com Deus. Hoje você congrega,
Hoje você está com o seu quadernito, hoje você escreve, hoje você quer aprender, hoje você não perde nenhum culto. Hoje você é outra pessoa, você tem pacto, vida com Deus. Você está em ativa, você está em ação com Deus. Antes você conhecia falar de Deus, hoje você vive com Deus, é diferente. Então, observa, hoje você está com Deus, mas no ano passado, retrasado, há 5 anos atrás, há 35 anos atrás, há 40 atrás, eu estava com Deus? Não, não. Quem estava em minha vida? Um espírito impuro, que me levava a fumar, a beber, a traicionar, a dar mala vida às pessoas que estavam comigo. Aquele espírito que estava em mim não era um, era vários. Era vício, era depressão, era tristeza, era desemprego, era miséria. Você pode colecionar meus problemas. Eu colecionava problemas. Quando entrou Jesus em minha vida, eu entendi que eu necessitava do Espírito Santo. E comecei loucamente a buscar o Espírito Santo. Loucamente, eu não estava preocupado em vestir-me bem, eu estava preocupado com a presença de Deus. Graças a Deus foi assim, não sei nem como explicar. Quando o Espírito Santo entra em mim, já não tinha mais em mim tristeza, já não havia mais em mim, negativismo, sabe, tudo isso saiu, eu não sei explicar. Era o Espírito Santo que estava em mim. Então, se todos os espíritos foram saindo, como de vocês também, todos os demônios já saíram. Você não tem demônio lá em sua vida, pode estar seguro disso, não lo tem. Ele já está fora de você. Pero seja sábio e inteligente para saber que ele não desistiu de você, como não desistiu de mim. Disse aqui, Jesus ensina aí aos discípulos. Ele disse, mira, ponga muita atenção, ei, vem cá, ó, abre os olhos, pela el ojo. Quando o espírito impuro, ele sai de Roberto, ele sai de José, ele sai de Itza, ele sai de Dino, esse espírito, ele não vai, ele não viaja, ele não entra no inferno, porque o diabo não quer o inferno. O inferno é fogo e azufre, ele não é de aí. Ele saiu de mim, ele quer entrar em Vitor. Ele busca outro que ele não conseguiu Vitor, ele intenta em José. Ele não conseguiu José, ele intenta em Dino. Ele vai tentando entrar. Quando ele não consegue nenhum de ustedes, ele disse, então se ele vuelve a esta casa, eu já estou consciente que ele sempre vai querer volver a mim. São 40 anos lutando assim, sempre. Hoje, amanhã, passado amanhã. Eu não sei porque ele é tão insistente, que já são 40 anos. Eu não sei que problema ele tem. Ele é perseverante. Agora, observa a outra parte que vamos a ler. Já sabemos que ele foi, é verdade? Ele disse, volverei a minha casa de onde saí. Agora mira que interessante. Quando chega, lá encontra quê? La casa, la persona. Lá encontra barrida é limpia, adornada, preparada para alguém viver. Só que há uma coisa, esta casa está vazia. É isso, Miriam. A casa está vazia.
O diabo saiu de mim, deu uma volta. Quando ele regressou, ele disse: conchale, mira, que carinhosito que era em minha casa. La barrieron, la adornaram, pero está vazia. O demônio, o espírito que estava em minha vida há 40 anos atrás, ele pode entrar. Por quê? Porque está vazia. E por que está vazia? Porque o Espírito Santo não está em mim. Mas está a religião. Eu amo minha religião, mas o Espírito Santo não está. Religião não detiene ao diabo. O diabo entra, porque a casa está vazia. É sencillo. Vou com a pergunta: você pode alquilar uma casa que está ocupada? Não, por quê? Porque está ocupada. Se ela estiver vazia, você pode alquilar. Vou dar um outro exemplo. Você vai à América e quer em América 8 meses e deu uma casa aqui. Deu uma casa aqui aberta. Durante 8 meses, 1 ano. O que vai acontecer com esta casa? Alguém vai entrar na casa. Quando você vem, está uma pessoa aí, 5 pessoas vivendo na casa. Será um problema para você sacar a pessoa da casa. Por que eles entraram na casa? Porque estava não vazia. Porque não necessita estar aberta, porque ele pediu quebra lá, ventana e entra. É um ponto de drogas sua casa. Por que se transformou em um ponto de drogas? Porque estava desocupada, vazia. Qualquer pessoa entra. Agora, vai uma pessoa entrar em uma casa e está ocupada. Vai dizer: não, peraí, campeão, papi, nós vamos ter aqui, tem uma pessoa vivendo aí, tá louco, eu não vou entrar aí. Você vai. Por quê? Porque tem gente habitando. Essa casa, gente, somos nós outros. Este habitante é o Espírito Santo. Se esta casa não está habitada, o demônio pode entrar. Não importa que seja o bispo, não importa que seja auxiliar, não importa quem seja. Se é demônio, se é mal, entrou em Lucifer, em cielo, não vai entrar em nós outros. Só há uma razão: você não pode estar vazio. Essa é a minha preocupação. Minha preocupação não é ter a igreja cheia. Minha preocupação é ter as pessoas com o Espírito Santo, para que quando venham momentos difíceis, você consiga vencer como essa aqui. Quantos de vocês passam por momentos difíceis e não te abala, ou não te derrumba? Por que não te derrumba? Porque você deu valor ao Espírito Santo. E por que derrumba outros? Porque outros não dão valor ao Espírito Santo. Há um passando por el santuário árvore de vida, pero não querem conhecer a Deus. Quando tem que quebrar-se seu orgulho, eles não querem. Quando tem que cambiar, eles não querem cambiar. E quando sai, vem dizer que é a igreja, quer ser lobista, não é você que é debilitado. É você que não quis aprender. E se eu salvo, sou eu. A culpa não é de Deus, não é da igreja, é minha. Porque Cristo já me ensinou. Roberto, pela e louco. O demônio saiu de ti, pero ele quer volver a ti. Pela e louco. Mira, eu estou falando de mim, Roberto. Eu não estou falando de você. Estou falando de mim. Agora, vamos provar isso. Versículo de abaixo, 25. José, leia o 25 e o 26, por favor. Quando llega y la encuentra barrida y adornada, va y trae a otros 7 espíritus peores que él, y todos entran y allí se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Aí está. O problema é que quando sai de mim, sai um demônio. Quando vuelve, ele não vuelve solo.
ele vuelve com a família, ele vuelve com 7. Ele entra aqui. Observa, o último estado de Roberto, qual foi o último? Vamos dizer que eu caigo em la fé aqui em Porto Rico, depois de quase 40 anos, que não vou cair nunca, não vou cair, eu vou morrer, cair não é, cair é o diabo que cai, eu não. Então, ele entra em mim, mas ele não entra só, ele traz 7. O último estado de Roberto, último, 1991, marihuana, cocaína, tristeza, depressão, aunque não sabia que era depressão, mas eu sentia, um inferno de vida, um inferno. Eu mirava em um espelho, você pode não crer, eu mirava em um espelho onde eu estava peinando-me, e nele espelho onde eu estava rindo-me. Eu era endemoniado, cheio de demônio. Eu sei de onde Deus me sacou. Está maluco? Que Joker, você está maluco? Vai cair o diabo. Um inferno de vida. Sabe o que vai acontecer? Disse a Bíblia que o último estado de Roberto, 1991, viene a ser hoje. Minha vida será 7 vezes pior do que estava em 1990. Você está maluco? Eu não quero nem pensar. 7 vezes aquele sofrimento. Você sabe que é você? Não é isso, é para poner-te medo, não. É para poner-te temor. Sabe aquelas noites que você não dormia? Multiplica isso por 7 vezes. Sabe aquele estado suyo de pânico? Multiplica isso por 7 vezes. 7 vezes. Meu amor, você está louco. E Jesus deixou bem claro: o último estado será pior que o primeiro. Aqui tem uma pessoa que, quando eu prediquei isso a esta pessoa, a essa senhora, ela me disse assim: eu não acredito em isso. Eu digo: você vai viver isso. Você não acredita? Não, você vai viver isso. Ah, está desejando me matar? Eu digo: não. É que você acaba de abrir a porta para isso. Você não acreditar em Roberto é uma coisa. Você não acreditar na palavra de Deus é outra. Isso aqui não sou eu que estou falando. Você está lendo aí. Isso não sou eu. Isso foi Jesus. Então, creio que captaram. Ele inimigo, guarde isso, ele inimigo nunca desistirá de você. Agora, quem é você para Deus? A pessoa mais importante que existe no mundo. Não tem nenhuma pessoa igual que você. Nenhuma na terra, em los astros, nem no cielo há um ser igual que você. Você é escorrido por Deus. Acreditem nisso. Agora, quem é você para o diabo? A mesma pessoa. Deus te quer. O diabo te quer 2 vezes mais. Porque o desejo do diabo é ganhar você, não é por você, é para entristecer a Deus. Ele ganha 2 vezes. Quando ele derruba um missionário, ele ganha 2 vezes. Porque ele ganha aquela vida, e ele mira hacia arriba e diz: aí está, o que era suyo agora é meu. Ele ganha 2 vezes. Esse é o juego do diabo. Amém? Essa parte entendimos. Agora nós vamos a uma outra, que é mais glorioso. Ok? Entenderam bem, verdade? A outra parte, que diz o título de abaixo, del 27. De novo.
Los que en verdad son dichosos. Los que em verdade são dichosos. Observa, Tino, leia, por favor, el 27. Mientras Jesús decía esto, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo: dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Jesús respondió: más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Leia, por favor, Miriam, el 27 completo, com título e todo. Los que en verdad son dichosos. Mientras Jesús decía esto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Jesús respondió: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. José, por favor. Los que en verdad son dichosos. Mientras Jesús decía esto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Jesús respondió: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Jorge, lo último. Los que en verdad son dichosos. Mientras Jesús decía esto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Jesús respondió: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. La última, Tiné. Los que en verdad son dichosos. Mientras Jesús decía esto, Um minuto. Tiné, de novo. Mientras Jesús decía que. mientras Jesús decía esto, De novo. mientras Jesús decía esto, Que era isto? Mientras Jesús decía isso, que era isso que Jesus estava dizendo? De los espíritos imundos. Ele estava ensinando sobre os espíritos imundos. Então, mientras ele descia isto, esta senhora quis glorificá-lo, quis glorificar a Maria. Entenda, dichoso es el vientre que te dio la luz. Dichoso são os senos que te amamantaram. Jesus então, se mirando aquela senhora, digo: dichoso são os que escutam a palavra, como você acaba de escutar e não entendeu nada. Dichosos são os que me escutam e praticam a palavra. Que Jesus quis dizer com isso? Jesus não quer ser, nunca quis ser mártir. Jesus nunca quis ser especial. Jesus nunca quis ser pastorzaço. Isso de aí ele derrou para os pastores desse mundo. Los metidos a muita coisa. Los engreídos a muita coisa. Ele nunca quis glória. Como eu não quero tampouco. Ele não queria, ele só não queria uma coisa, que aquela senhora escutara e entendiera e praticará, porque ele sabia que aquela senhora seria vítima desse demônio. Gente, uma religião não impede um demônio de devolver a sua vida. Además, a igreja santuário, árbol de vida, que é sua igreja, minha igreja, sua igreja, ela não impede o demônio de devolver a você. Não é a igreja, nem a palavra. Essa palavra aqui, ó, impede o demônio de devolver a você. Jesus deixou claro aquela senhora, quando ele termina de ensinar sobre os demônios que vuelven, a senhora disse: dichoso, glorificando a ele. Ele disse: não, pera, você não está entendendo nada. Não é esse, não é isso que quero, não. Sabe o que quero, Senhor? É que você salga daqui e pratique esta palavra que você escutou.
Yo veo personas, Dios es mío, solo mi iglesia es la mejor que de todas. Não ser ignorante. Ser ignorante. Deus não é propriedade de nenhuma pessoa. Deus não tem religião. Por lo contrário, ele deve odiar a religião. Que a religião só serve para apartar as pessoas de Deus. É para poner um em contra do outro. Então, se não é isso que Deus quer, Deus quer que nós outros entendamos a palavra e cumprimos a palavra. Por isso eu disse a Sandra: invita mulheres para vir à igreja, pero por el amor de Deus, não me vá contar história na igreja. Eu não quero historiadores na igreja. Eu quero que você diga à pessoa qual é seu problema. Meu problema é que não consigo sair embaraçado. Você vai embaraçar-se. Meu problema é que eu tenho um câncer. Esse câncer vai desaparecer. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos ajunar. Vamos subir monte. Vamos beber essa água. Vamos fazer isso. Vamos fazer. É isso. Ação em la fé. E você será curado. É isso que Deus quer de nós outros. É diferente de tudo o que você vê. Não é worship, que é glorioso cantar para Deus, sabe? Mas não é isso. Não é uma igreja bonita. Não é juego de luzes na igreja. Não é isso. Sabe, se a igreja fora mais bonita, com uma parede aqui de ouro, sabe? Mas não é isso que Deus quer. Não é isso. Ele quer que nos reunamos, nos encontremos, leamos a Bíblia, vivamos a Bíblia e buscamos trazer as histórias do passado para o dia de hoje. Quando as pessoas me disseram em 1990, 91, que eu fui à igreja e a gente dando testemunho, aplaudindo, eu não aplaudia. Eu não aplaudia. Sabe que eu descia a Deus? E a classe de vida que tenho que fazer para cambiar? É só você descer, a hora que eu quero ver câmbio. Mas aí tudo o que Deus descia, eu fazia. Diezmar, não tenho quase nada pelo diezmo. Derrar certas amistades. Já derrei qual amistade que eu tenho, eu não sabia. Esta pessoa não serve para ti. Pero de qual pessoa você está falando? De aquela. Qual? Eu me achei louco. Nada que Deus não queria, eu também não queria. Pero hoje é diferente. Hoje vai descer a uma pessoa na igreja, e sabe que a pessoa vai descer? Eu não penso como o bispo. Graças a Deus, você não pensa como eu. Graças a Deus. Você não tem que pensar como eu, você tem que pensar como a Bíblia. Não sou eu, é a Bíblia. Ah, o bispo, você me cai mal. Te vai cair mal sempre, falando a verdade. Eu sei que você quer isto. Porque se você quisesse mentir, você já não estaria aqui. Mentira, a ideia de Jesus não era, então de eu, qual foi a mulher que me pariu, qual foi a mulher que me amamantou. Jesus não tinha nada disso na cabeça de Jesus. Ele estava aqui providenciando, preparando aquelas pessoas para um dia que o demônio volviera. Antes de se vá de viagem, como você deixa sua casa aberta, cerrada, verdade? Ou não deixa cerrada? Você pede ao vecino para echar um vistazo? Porque se eu for você, eu pediria. Porque eu pido aí, eche um vistazo aqui, eu vou estar uns dias fora. Também não disse quantos dias não, porque vecino, você sabe como é a coisa. Pero ele vai sair aí por algum tempito, você eche um vistazo em minha casa? Sim, eche um vistazo. Ô Vitor, você poderia ir em minha casa na manhã, na tarde, eu te dou o de la gasolina? Não deixa minha casa solita, não. Claro, você tem que cuidar de sua casa. Se você lá deixa al garete, entra pessoas.
esta casa, repito, es nuestro cuerpo. Estos pillos, ou esses maleantes, ou humilhantes, são os demônios. Vamos cuidar nossa casa. Ella não pode estar vazia. Bispo, termino o culto. Bispo, eu estou na igreja, já me bautizei, já me entreguei a Deus, está tudo bem, até o momento está, pero te falta uma coisa: ser lleno do Espírito Santo. É o que sempre dije. Sem o Espírito Santo, seu tempo nesta igreja, ou em qualquer outra, você que é visitante da igreja, não sabe nem em quantas mil igrejas você já foi, você vai quedar gente em todas as igrejas que existem no mundo, e você vai terminar perdendo sua salvação, porque o ponto não é estar na igreja, o ponto é estar, escuchar e obedecer. Lo que Jesus deu àquela senhora. Não. Tranquila. Você entendeu o que eu te disse? Salga de aqui e viva isso. Obedeça isso. Aí o Espírito Santo vai entrar em você. Nunca mais o demônio te vai derrubar. Isso é uma coisa que está comigo sempre. Sempre. O pastor que está... Você pode observar, você vê meu vídeo aí predicando em 2003, aquela prédica, creio que era 2005. Antes de 2005, amarrava o perro com o chouriço, não comia. É muito tempo atrás. Você vê o mesmo obispo, com um pouco mais de cabelo e todo negro. É o mesmo predicador, na mesma classe de palavras. Eu me sento aqui e começo a escutar. Eu digo, chuleta, mas tu não cambiaste nada. Porque não cambia, porque não tem que cambiar. É a mesma coisa, compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Você não quer sofrer com Deus. Você viu que eu estava cheio de pastores atrás. Cheio de pastores pasteles. Monte assim atrás. E eu dizia, a maioria, quando nós outros começamos aqui, você vê que eu hecho o palácio. A maioria de los pastores correram de aqui. Porque foi eu que comecei aí, comendo arroz puro, predicando em Lacádia. Quando eles chegaram, já tinha aquela igreja enorme. Claro que eu já havia comprado. Eu já havia hecho. Aí era fácil, cada um eu chamava eles de ano em ano para dar um carro. Eu tinha 15 carros no estacionamento. Aí vocês me amavam, né? Fariseus. Oi, nem hablar com um não quer hablar. Estou pouco preocupado com vocês. Mas naquela época sim, né? Porque tinha carro no Evo, porque tinha isso, e eu já tirava na cara deles, vocês bem aí. Muitos não queriam estar, volviam, porque nadie quer sofrer por Jesus. Não cambiou, hoje é igual. E nós outros temos que cambiar nossa mentalidade. Você tem que estar com Jesus em los momentos buenos e em los momentos malos. Aguanta a pressão. É quando você aguenta a pressão que você se fortalece. Você tem que aguentar a pressão. Vê a vida que você levava antes e vê a vida que as pessoas levam hoje. Hoje as pessoas não aguentam pressão. Vê se em tua época que você começou a trabalhar já na empresa, vê se era como hoje. O trato com você era mais duro, era mais direto, te gritava, te repreendia. Hoje você não pode ser, não temos que fazer isso, mas você é fruto de uma pessoa que aguentou pressão. Por isso você é forte hoje. Por isso que hoje você tem sua casa, você tem seu carro, você tem seu dinheiro, você come no restaurante que você queira, porque você pagou o preço para ser assim. Não, a gente hoje quer que tudo caiga do céu. Os cristianos de hoje em dia, eles querem reír-se, e reír-se, e reír-se, e reír-se. Nem Jesus riu tanto como você está riendo-se aí. Jesus chorou muito mais que você, sofreu muito mais que nós outros. Nós outros passamos por uma cosita desse tamanho. Ai, 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 ai.
Deus mío, o que aconteceu? Ai, você me puxou meu dedo, mira, puxou-se o dedo. Todos os ossos de Jesus se desconjuntou. Por quê? Por você. Você puxou o dedo. Joviou, você não vem na igreja porque está chovendo. Você já imaginou se Jesus, ele passava por tempestades para curar uma pessoa, para livrar a pessoa do demônio. El Gadareno passou por uma tempestade para encontrar-se com aquele endemoniado e liberar aquele endemoniado. Uma tempestade. Você não passa por uma chuva. Nós outros não passamos. Gente, eu não sei, se colocar na balança, tem que ver se somos cristianos mesmo. Eu sou o primeiro da fila. Ponga eu em primeiro na balança, para ver que classe de cristianos somos nós outros. Não podemos, gente, ser cristianos só quando as coisas estão bem. Temos que ser cristianos sempre. Sempre. Você é provado. A Bíblia deixa claro várias mensagens. E de suas debilidades, os profetas retiravam forças. Como pode isso? Você sabe qual é a sua debilidade, não sabe? Eu sei. Você sabe qual é a sua? Na verdade, eu nem sei se tenho uma debilidade, é tanto palácio. Eu já disse ao Vitor, eu tenho só um sofrimento na vida. E te lo digo claro. Eu estou quase transformando ele. Eu não estou sofrendo tanto, não. E Feliz já deve estar percebendo isso. E Jorge. Minha maior tristeza é quando uma pessoa se vai da presença de Deus. Hoje, eu estou controlando tanto isso, que quero triste só no 2 horas. Porque não vale a pena. São plagas, não vale a pena. Não vale a pena você sofrer. É triste descer isso, porque não vale a pena. Antigamente, você recorda como era, Jorge? Uma preocupação, verdade? Chama a pessoa, vai na casa da pessoa. Eu te vou fazer uma pergunta. Não me critiques, por favor. Todo mundo que está isso de visita, qual de eles volvieram? São plagas, não? São plagas. Você vai sofrer por isso? Não, temos que começar a controlar nosso sentimento. Controlar. Óbvio que eu vou seguir fazendo o meu trabalho, mas eu não vou sofrer por as pessoas, não. Foram eles que quiseram ir. O problema deles. Eu só não quero uma coisa. Se um dia Vitor se vai, eu não quero ter culpa em isto. É a única coisa que eu não quero. Eu não quero que sua sangue, Vitor, dê um exemplo, tá? Por favor. Vou dar exemplo de Sandra, vai. Se Sandra se vai, eu só não quero que a sangue seja derramada aqui. Ela se foi porque ela quis. Ela derrou o caminho porque ela quis. E se ela quer derrar, que eu dudo que Sandra derra. Não dudo. Conosco a pessoa que tem. Toda hora, é tanta alabança que já não aguento mais. Então eu já sei como que é a pessoa. Então eu sei que não se vai. Pero, se um dia se vai, eu não quero uma gota aqui. Para que quando eu suba, Roberto, vem cá. Jorge, Vi, quais nomes te vai pôr mais? Quer que eu saque a lista para você, Senhor? Aqui, eu trago a lista. Tenha. Busquem um desses que salieram que eu tenha a culpa. Busca que eu dê um mau exemplo. Tiene. Roberto, Senhor, por favor, você me dá lugar de Pedro aí, eu já estou cansado de quedar de pé. Deixa eu entrar. Ponto. Lo que eu não quero é não ter culpa de sua pérdida ou de sua caída. E é o que você tem que pensar de mim. Eu não quero ter culpa na caída do obispo. Mas ele cair ou ele estar de pé não depende de Deus. É triste dizer isso. Só depende de você, só depende de mim. Por isso ele saliou com atitude
com essa senhora. Antes de que a senhora terminasse de falar, não, está tudo bem, está tudo bem. Não é, você não entendeu nada, não é isso não. Eu quero que você salga daqui e que você viva essa palavra. Salga daqui e viva essa palavra. Observa que várias vezes Jesus passa por isso. Outra vez ele está sendo culto, já prediquei a vocês. Viene Pedro no ouído dele, Senhor, diga, tus hermanos e tu mamá está afuera. Ele disse, mis hermanos e minha mamá são os que estão aqui, escutando e cumprindo a palavra de Deus. Veja como era Jesus diferente. A seriedade que ele entendia com a palavra de Deus. É isso que temos que ter. Então, gente, termina o culto. Os que estão online, que o Espírito Santo me los bendiga. Termina o culto dizendo-lhes a vocês: o inimigo não desistiu de Jesus. Ele tentou a Jesus, ok? Ele tentará a Roberto, ele tentará a Vitor, ele tentará a você. Se você permanece na igreja 10 anos, ele vai tentar a você. Você é uma casa que ele perdeu e ele quer volver a esta casa. Você é uma joia que ele perdeu e ele quer esta joia de novo. Você é uma perla preciosa. O diabo sabe o dano que eu he hecho no reino dele, em esses 40, 30 e pico de anos. Ele sabe o dano que eu he hecho no reino dele, sacando um maleante, transformando em pastor, restaurando um matrimônio. Ele sabe do dano que nós outros ocasionamos a ele. Você crê que ele vai quedar de braço assim, cruzado? Não. Ele vai querer atacar a nós outros. Amém? Entenderam? José, que entendeu, que te chamou a atenção nessa prédica de hoje? Somos hijos de Dios y tenemos que saber andar en espíritu, porque así no limitamos el poder de Dios. Dios nos enseña que la única forma para combatir los espíritus es llenándose de Dios, es llenándose del Espíritu Santo, no caminando con Él, sino llenándose de Él. Yo digo que Jesús, cuando le habló a la señora estaba viendo un predicador, estaba viendo, escuchando la palabra, pero no estaba aplicando pendiente a lo que él quería decir. Tenemos que ir a la iglesia y tenemos que ver la palabra yendo más allá. Tenemos que siempre estar pendiente, porque si no, no vamos a entender quién es nuestro enemigo, por dónde es que nos van a atacar. Y así es que mantenemos los ojos espirituales bien alerta, y ahí Jesús fue el que le quiso decir que tiene que ver diferente. Salir e cumprir com ele. Excelente. Ed estava vendo um pastor. Exatamente. É como hoje. Termina um culto. Uau, pastor. Que palavra. Tá vendo? Minha preocupação não é lá. Que é buena que eu já sei. É que eu já sei que é buena, porque isso foi dado a mim 3 da madrugada. Eu já me empapei disso. Que é bueno eu já sei. A preocupação minha é que mis oyentes, os que estão escutando, será que entenderam isso? Por isso uma pergunta que você não entendeu. E você responde cabal o que você entendeu. Magnífico! Só falta uma coisa. Esta porta se abre e você sai. Porque não é aqui que você vai viver essa palavra. É já. Não é aqui que você vai viver. É quando vem a tristeza. É aí que você tem que pegar o grito. É aí que você tem que echar fora aquela sombra
do mal que está chegando aí. É aí que você diz, não, pera, levanta, dá uma volta em la casa, echa água bendecida em la casa, utiliza a fé. É nesse momento, bispo, mas e se aquele momento eu não estou tão forte, não há problema, você tem meu telefone, chama, vamos com tudo. O ponto é viver isso, senão nós outros vamos escutar e vamos sair como esta senhora. Amém? Mira, que te chamou a atenção em este mensaje? Bueno, me llamó la atención. Nunca había visto un mensaje como el mismo hoy. Realmente vi a Jesús, a un Jesús hablando a las personas a las que Él les saca, a las que Él le da el milagro. No es como que hablando simplemente dando una prédica. Ya estas personas pues ya les fueron removidos los demonios, ya les Capta, Vito, capta. Y es como que, ok, ahora yo te voy a enseñar cómo tienes que vivir para permanecer en esto. No es alguien que no está diciendo, ok, a María Magdalena, cómo tú tienes que vivir para que esto no ocurra. ¿Sabes qué? Van a virar. Yo te saqué, yo te liberé, ya sea porque alguien quiso o porque Él lo seleccionó. Pasó que llegó al endemoniado y él no lo hizo así, Él lo seleccionó. Y hubo personas que se lo pidieron. Anyway, a quien haya sido, ya lo hice. Pero va a volver. No significa que por el hecho de que yo te di esto, yo te di este regalo, yo te di este milagro, te estoy diciendo cómo vas a hacer el mantenimiento. Es como que el mantenimiento de ese milagro que ya tú tienes. Y no basta con que me regalen un perfume, me regalen un regalo, no me tienes que halagar. No es halagarme a mí. Es seguir esto. Claro que sí, me puedes decir, me amas, me quieres, te doy, toma, pero no es que tú hagas eso. Es vivir mi palabra para poder hacerlo. No es halagándome a mí. No quiere ser adulado, no quiere que le digan, ay, qué bonito está, toma, que esto te gusta. A él lo que le gusta es, vive, escucha mi palabra y vívela. No es lo que tú quieras, pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que escuchen mi palabra y la vivan. Isso. Subindo ao monte o Ager, creio que foi Ager, Vitor, Ager, eu disse justamente isso, eu disse, se estas pessoas que estão com nós outros, vê como é louco isso, Miriam, Ager onde Ager, se estas pessoas que estão com nós outros, entendem o update, o escalão que eles estão subindo espiritualmente, eles vão ser um problema para o diabo. É isso mesmo. Ele estava predicando, não como ele predicava antes, aquelas pessoas que ele já havia liberado as pessoas. Ele estava dando aí às pessoas que você vai ser a hora para não volver a sofrer. Esse é o ponto das prédicas de nós outros aqui. Se você entende hoje lo que estamos ensinando agora aqui, você pode estar seguro, você é apto a permanecer 5, 10, 15, 20, 50, 30 anos na presença de Deus. Você não sabe nunca mais. Nunca mais. Se entende dessa maneira, porque você vai saber por onde vem o diabo, por onde ele não vem. Pode observar, é 8 horas e 5 minutos, vou terminar o culto, mas observa. Todas as vezes que você passa por qualquer classe de problema, você já observou que rapidamente aparece em sua cabeça, o obispo já me ensinou sobre isso, o pastor já me falou sobre isso, verdade? Porque antes do inimigo venir, vem Deus. Deus sempre chega primeiro. É que infelizmente, às vezes ele vem e nós outros não atrapamos, não agarramos. Passa a bendição e você deixa ir-se. Me entende? Não agarra. É isso que quis dizer. Graças, Miriam. Dino, o que te chamou a atenção nessa prédica? Lo que llamó la atención es la comparación que hace Jesús con la casa. Y la casa mía es porque usted sabe que al principio hablábamos de la carne y el espíritu. Ahora estamos hablando de espíritu
entonces me dice a mí, ok, mira, va a haber forma en que tú vas a sentir temor. Y el temor es mío, Aham. es del Espíritu Santo. Observa, Vitor. Ah. Si ya vas sintiendo miedo, ahí ya va entrando alguien, después terror y después fobia. Y él te enseña y te dice, te voy a enseñar a discernir, a pensar cuándo es un espíritu, el Espíritu Cada Santo, vida é muito forte, Vitor. o cuando es un espíritu que quiere entrar y que invadir tu casa y quitarte todo. Y entonces ahí es que yo tengo que estar pendiente a discernir, porque la palabra cuando dice de discernir dice, todo aquel que confiese de que Jesús vino a carne, o sea, lo que me enseñó, Aham. todo lo que venga en contra de lo que Jesús me enseñó, Ajá. entonces no es el Espíritu Santo. Claro. Y ahí Entendió ahí aí? yo podemos aprender a discernir, porque es que algunas veces Gino está no puedo estar en la iglesia y no necesariamente me puedo dar cuenta cuando un espíritu se acuerda de entrar por sorpresa. Y tengo, por ejemplo, enojo. Enójate, pero Não peques. no peques. Ajá. Si te enfureces, ya va riendo Aham. ira y cae en una locura y hace. Entonces, y lo de que viene 7 más es que van a venir en grupo, porque saben, ya Gino no tenía conocimiento. Aham. Pô, que bom, que maravilhoso. Agora você tem conhecimento, ele não vai venir solo. Y cuando llegue que me tienen ya en la ira o en la locura, pues entonces ahora yo voy, imagínense Gino antes, que veía cuando se le atacaba el enemigo, pero no podía identificar ahora, Ajá. después caer en algo, ira o locura, me va a dar, porque sé lo que está pasando y ahí es que no me van a soltar, va a venir la legión. Aham. Y ahí yo me voy a ver, porque yo dije, me aparté del Espíritu Santo, me aparté de Dios, ya yo, y entonces me va a venir súper depresión, súper esto, Todo o que você passava 7 vezes pior. Agora, termino. Mira algo que eu ralei aí, el hilo. Quando as duas coisas se parecem, temor e medo. Temor é de Deus, medo do diabo. Mas como você vai discernir uma coisa da outra? Se você está cheio do Espírito, você vai saber se é temor ou medo. Agora, outra coisa que você disse, quando o diabo atacava Gino, venia um secretário aí qualquer, um mensageiro do inferno. Hoje não, hoje já vem 7 para atrapar-te. Recuerda de uma conversação? Aí foi tirado ele live e aí disse assim: mas hoje que eu estou com Deus, por que você me passa tanta coisa assim quando eu estou com Deus? Sabe por quê? Porque você é forte. Ele não vai venir como antes. Antigamente você era pão comido. Hoje não nos ataca. Se 7 te ataca, imagina quanto nos ataca a mim. Uma legião, meu amor, pero que venga o inferno todo. Meu amor, que venga eles montados em cavalo, eu estou descansando, me tranquilito. Que venga lo que seja. Você está com Deus, pensa assim hoje. Não necessita ser obispo, não. Não necessita ser pastor, não. Pensa nisso hoje, agora. Itza já não é a mesma Itza. Dino já não é o mesmo Dino. José não é o mesmo José. Jorge está lejos de ser o mesmo Jorge. E Feliz não era a mesma pessoa. Vitor, passado. Diné não era a mesma pessoa. Você não percebe que você não é a mesma. Parece que você entrou em aquela cabine de teléfono de Superman e se transformou. Você é outra pessoa. Quem hace isso? Deus. Agora eu vou dizer a você, sabe que é triste? É que o mesmo obispo que predica para você, que já é o crack,
que entra na cabine e sai como volando Superman, é o mesmo que predica aos outros e sigue sendo Clark toda a vida. Essas plagas nunca se transformam. Não tem cabine, telefone, tem que entrar na cabine, criar uma cabine. Esse é o ponto. O ponto é ver como se diz? Sua evolução. Você tem que ver sua evolução. Eu lhe pergunto, você consegue ver a evolução em você? Quem vê, levanta a mão assim. Esse já está hecha. Porque você vê essa evolução. E por que você vê? Porque é a revelação de Deus. Você sabe que você não é a mesma pessoa. O bispo, isso nos alegra de não passar por tristeza? Não. Por favor, volvemos aqui o cassete de domingo e da semana passada. Nunca seremos super-heróis. Somos humanos. Não perda isso. Senão você vai cobrar-se muito de você será injusta com você. Pero te retrocede o cassete, cobra bastante de você. Entende? Tem que saber manejar isso. Eu não quero cobrar muito de mim, pero eu quero cobrar bastante de mim. Tem que saber manejar isso. Quando estiver pesado para você, grita-me, grita ao pastor, grita nos outros. Aí vamos ajudar você a carregar o jugo suyo. Amém? Compreendió? Jorge, algo para hablar? Sí, que la señora le gritó a Jesús, claro, porque el demonio estaba en ella y le tiene que gritar y reclamarle. Ahí Jesús la agarró, porque ya sabía cuándo venía el Señor. Observa que interessante, aquele mal que a predicação que Jesus quisiera que entrara em las pessoas de la maneira que salga de aqui e viva a palavra. É você que tem que viver a palavra. Aquela senhora que quer poner toda a honra, toda a glória, toda a responsabilidade em Jesus. Aí ela diz: uau, que palavra! Bendito el vientre que, sabe, dando aquela vuelta. Isso. Para que ella siguiera com a mesma, como eu digo aqui, lá é bendito, com a mesma situação de ella. Mas eu me sinto bem porque Jesus estava aqui predicando-me a mim. Sim, mas não era isso que Jesus queria dizer. É como o pastor e eu quando damos um serviço. Eu não quero que você se sinta bem só quando eu esteja predicando a você. Eu quero que isso haga parte de você. Que você salga de aqui, que você viva isso. Isso é a igreja, isso é evangelho. Isso é transformação. Isso é conversão. Se não há isso, nós outros somos contadores de história e vocês oidores de histórias. Dichoso é aquele que escuta e pratica, lá obedece. Em outras palavras, quando salga de aqui, abuelito, você vai praticar por el amor de Jesus. É isso que ele queria. Amém? Algo para falar, Ive? Vitor? Todo chévere? A mim me gusta falar pensando assim. Algo para falar, Itza, sobre o tema que te chamou a atenção? Porque todos os dias vendrá dias malos, vendrá o demônio querendo entrar, todos os dias. Somos tentados todos os dias,
A Bíblia diz que somos levados ao matadeiro como oveja, cordeiro inocente. Isso mesmo. Gente, aprende. Eu sempre digo a Vitor, sempre, Vitor, quando um cristiano ele passa por várias coisas, entenda-lo. Óbvio, se você me diz que se eu quero passar, eu digo que não. Me conta, terminou, por favor, chega. Mas eu estou claro que cada coisa que você passa, em aquele momento, é uma elevação sua, é um upgrade espiritual. Você cresce com isso, cresce. O diabo, ele quer poner bochorno. Se recuerda aí de um seminário que eu hice uma vez? Bochorno era orgulho acompanhado de bochorno. Ah, não, mas comigo não poderia passar isso. Ah, não, mas eu sou fulana, orgulho. E adentro da igreja acontece o bochorno espiritual, que é, vamos suponer, com o pastor, ele é pastor. Aí ele diz, não, eu não vou dizer isso ao bispo, não, porque como ele me vai a ver? Não, eu te vou a ver como um ser humano, está tudo bem, está tudo bem. O que não está bem é que você não me diga. Porque se você não me diz, você conversará com você mesmo. E quem conversa com uno mesmo, conversa com o diabo. Você vai falar. Agora, óbvio, se você vai falar, está falando, por exemplo, e a pessoa tem, sabe, aquela coisa sem querer, talvez é a fé da pessoa. Ah, não, você, caramba, você é sempre com a mesma coisa, você é sempre com o seu, você não encontrou o apoio que você quisera, pero não rechaça aquela palavra que ele te dijo tampouco, não rechaça, sabe, dissuelve isso, a lo mejor é verdade, é verdade o que ele está dizendo, sempre o mesmo, meu, é isso mesmo, ele está no correto, pero busca outra pessoa. Mira, assim. Eu já sei que eu tenho que cambiar, mas eu me sinto tão assim, ponto. É normal passar por lo que vamos passar. Jesus chorou, eu choro, você vai chorar também. Jesus sofreu, eu sofro, você vai sofrer também. Não há nada de malo aí. A única coisa que temos que estar pendiente é que venga dias malos. Só quero saber se Cristo está comigo. Se Ele está comigo, está tudo bem. E é o que acontece com nós outros. Vai ter dias malos para Diné? Vai. É que não dá para impedir isso, é que vai ter. Porque é o crescimento de Edja. Exemplo claro de Diné é o mais claro. Tudo para Edja é no erro. Pero ela vai ter dias que ela vai sair do hospital cargada emocionalmente. É normal, já é uma pessoa. Ela não é um ángel. Ela tem a parte humana. Agora ela vai ter que discernir isso. Por isso, repito sempre, minha oração por você, minha oração por la irmã de Sandra, que é nurse, minha oração por vocês, é que vocês sejam fortes mentalmente e não deixa que isso entre em você. Você tem seu limite. Você é nurse, você não é Deus. Você vai fazer o que você pode fazer. Não carga um jugo pesado, não, porque isso acontece com doutores. Observa os militares. Observa os que são militares do exército. A maioria que sai tem problemas mentais. Por quê? Porque quiseram agarrar a guerra para eles solo. Quiseram resolver os problemas. Você crê que um desses muchachos que sube nesse caça e vai para allá para Irã, você crê que esses muchachos eles vão com qual cabeça?
com eles, vou acabar com eles, vou acabar com eles. Eles perderam o sobrinho nas Torres Gemelas, eles já vão com sangue nos olhos. Esses tipos passam 5, 10 anos, 15 anos em isso, matando. Eles não têm a Deus, eles não têm na comunhão com Deus. Como esses tipos vão para a casa? Vou. E lá à noite, quando você despierta, José já está em seu coelho assim, pensando que é um militar. Porque a pessoa vem perturbada. E é normal isso. E bem cuidado com o Jorginho depois de 5 anos. Porque você sai com isso. Agora, por que acontece isso? Porque mentalmente a pessoa não tem preparação. Mentalmente não tem. Já vai ver várias pessoas saindo da sala, chorando, gritando. Ela vai ver isso. Já vai ver. Que passou. Querendo desmaiar. Calma-te. Respira profundo. Segurou. Porque você está sofrendo tanto. Se você é nurse, você já deveria estar preparada para um sanar-se e outro morir-se. Aquela que está como louca, perdeu a direção por falta de quê? De um trabalho, de uma força espiritual. É igual que pastor, é igual que nós outros. É igual que nós outros. Quantos pastores já atendi assim? Não sirvo para ser pastor de Deus. Se Deus te serve. Se você não servir a Deus, não te estaria chamando. É igual que você de manhã. Não sirvo para ser missionário. Como assim? Então você está chamando Deus de mentiroso? Claro que você não serviu hasta agora. Como você não serve por 5 anos mais? Sirve, é que você já não quer mais. É que o outro já não quer mais. Psicologicamente, o mundo chama psicologicamente, eu chamo espiritualmente, somente tem que estar preparada para isso. Amém, gente? Compreenderam? Ponga-se de pé, meus queridos. Vamos terminar o culto. Eu creio que consegui levar a você o que Deus queria. Vê a casa, não se quede com essa prédica para você, não cere a boca sobre essa prédica, siga pensando em isso, chama-me, chama o pastor, pergunta o que você não entendeu, porque a igreja, hasta o mês de abril, maio, junho, julho, agosto, hasta agosto, você vai ter um up enorme espiritualmente. Enorme. Amém? Levante as mãos ao céu, meus queridos. Padre querido e Padre amado, uma vez mais, predicamos, levamos tu palavra. E agora, Senhor, pedimos a ti, leva-nos em paz e em segurança a nossos hogares, a los que vão, Senhor, amanhã trabalhar, que o Senhor esteja com eles, que seja um dia glorioso, que seja um dia para tus siervos, um dia de descanso, uma noite de paz, e que eles possam ser llenos do Espírito Santo, que em nossa habitação hoje esteja llena de ángeles para guardar-nos, para cuidar-nos, porque tu palavra disse: mientras el justo descansa, duerme, los ángeles trabalham em su favor. Então, que por la noite, quando estivermos dormindo, Senhor, o Senhor entre em nosso corpo e purifica-nos de todos os dolores, de toda infecção, de toda inflamação, Senhor, para que podamos dar testemunho do Senhor. E amigos, tem que querer durante todo este mês, estamos pedindo às pessoas que entreguem a ofrenda de gratidão. Você vai fazer uma oração a Deus, dando-lhe a Deus,
primeiro lugar, a oração de gratidão, agradecendo-te a Deus por todo o que Ele te ha dado, incluso no que você aún não ha recebido, não lo tiene, agradeça a Deus. Padre, eu te agradeço por cada missioneiro, eu te agradeço, Senhor, por los milagros que o Senhor ha hecho em la igreja. Eu te agradeço, Senhor, por el grupo de alabanza. Eu te agradeço por los hombres, Senhor, por las mulheres de la igreja, por los jóvenes. Padre querido e Padre amado, tenha nuestras vidas em tus manos. Nós outros, assim te lo pedimos em el nombre del Padre, del Hijo e del Divino Espírito Santo. Diga: assim seja, assim será, e graças a Deus. Amém? Está terminado o culto. Deus me los bendiga a los que estão online. Se aún estou aí em vivo, Deus me los bendiga a todos.